Boa noite. A proposta do Frente a Frente da sexta-feira é mostrar o contexto da igreja vinculado com o cotidiano humano. Uma ótima noite a todos. Sociedade e igreja estão entrelaçadas. Uma proposta de uma igreja em comunhão, participação e missão foi marcante neste mês de outubro. Mês de outubro histórico para a igreja. A realização do sínodo sobre sinodalidade na etapa presencial no Vaticano, uma segunda parte da Laudato Si do Papa Francisco, a exortação apostólica sobre a confiança no amor misericordioso de Deus. Tudo isso marcou a Igreja Católica neste mês que está se encerrando. No que se refere à igreja no estado de São Paulo, tivemos em Itaici a Assembleia das Igrejas. Para abordarmos sobre esses assuntos, recebemos presencialmente hoje nos estúdios da Rede Vida o bispo de Bauru, Dom Rubens Sevilha. Dom Rubens tem 64 anos, paulista de Tarabai, na diocese de Presidente Prudente, São Paulo, frade carmelita descalço. Dom Rubens foi ordenado padre em 1985 pelo saudoso cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Dom Rubens, boa noite. De que forma o cardeal Arnes pode ser referência hoje nos tempos de divisões? Boa noite, Luciana, Paulo, uma alegria estar aqui na Rede Vida. Para mim eu tenho um intercessor, né? o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, essa figura, né, tão emblemática, tão importante na história da Igreja do Brasil. E na época ele era o cardeal de São Paulo e eu fui ordenado em São Roque, estado de São Paulo, tem o convento dos Carmelitas, e ali pertencia na época ainda à Arquidiocese de São Paulo, hoje é Diocese de Osasco. E ele teve essa delicadeza de ir até São Roque, fazer essa ordenação. Então, um momento assim, sempre muito especial, muito bonito da vida de um padre. E aquela pessoa, né, aquela figura tão paterna do Dom Paulo, além do modelo de exemplo. Então, eu tenho assim, um santo orgulho, né, de ter sido ordenado padre por Dom Paulo Evaristo Arnes. Dom Rubens Sevilha foi ordenado bispo inicialmente para ser auxiliar de Vitória, em 18 de março de 2012, por Dom Luiz Mancilha Vilela, ordenou. Dom Luiz Mancilha Vilela, falecido em agosto do ano passado. Dom Rubens, o que fica mais na sua memória de seu contato com Dom Luiz Mancilha? Olha, eu fiquei 6 anos, né, morando na mesma casa com o Dom Luiz, e um pai, né? E no final já era um avô, não é? E uma experiência muito bonita. Também ele sendo religioso, isso facilitou, não é? Ele era religioso, então eu me senti, depois de 40 anos no convento como carmelita, né, e sair como bispo, é uma mudança de vida muito grande. Então o fato de morar naquele primeiro momento, com Dom Luiz, que é religioso, e também Dom Vladimir, que é o atual bispo de Lorena, que era também bispo auxiliar ali. Então, nós três formamos uma pequena comunidade. Então, isso me ajudou muito pessoalmente nessa transposição de vida, essa mudança de vida de carmelita, né, do convento como frade, para bispo auxiliar, lá em Vitória. Então, uma realidade muito nova, um trabalho novo. Então, eu sempre brincava com o Dom Luiz, dizendo que eu estava fazendo noviciado de bispo, né? E ele era o meu mestre de noviços, me ensinando e me ajudou muito mesmo nesse aprendizado de como realizar essa missão tão bonita, tão importante, que é o ministério episcopal. Dom Rubens Sevilha foi nomeado pelo Papa Francisco em 28 de março de 2018, bispo de Bauru, sucedendo a Dom Caetano Ferrari, que pediu renúncia. Há 6 anos completou 75 anos. Hoje, Dom Caetano tem 81 anos. Dom Rubens, como foi esse contato do senhor com o Dom Caetano Ferrari? Eu disse em público, numa missa da Quinta-feira Santa, e digo aqui, na Rede Vida, que Dom Caetano Ferrari é o bispo emérito que todo bispo pediu a Deus, né? Então, é uma presença bonita na diocese, um homem bom, né? Sempre disposto a ajudar, está ajudando na Câmara Eclesiástica, atende com uma alegria. Então, quando posso, na segunda-feira, vou sempre almoçar com ele e me faz muito bem, né, estar com ele. Então, é uma retaguarda. Eu creio que quando o emérito, né, ele assume essa emeritude como uma missão, aí é o exemplo de Bento XVI.
quando ele ficou emérito, disse, agora eu vou ajudar a igreja de uma outra forma. Vai continuar servindo a igreja, mas de um outro modo, pela oração, pela presença, pelo testemunho. Então, Dom Caetano tem me ajudado muito, a mim e a igreja, a Diocese de Bauru, agora na emeritude. Um dia eu conversando com um bispo, Dom Rubens, e o bispo me dizia assim, que às vezes é preocupante, porque quando o emérito está na mesma diocese, na mesma cidade, o padre, às vezes que o emérito ordenou, às vezes se tem algo ali com o bispo diocesano ali, que o padre não gosta muito, ele vai recorrer ao bispo emérito, né? De que forma isso pode atrapalhar ou impacta, né, na convivência do emérito com o diocesano? Eu acho que tudo depende do bom senso, sobretudo do emérito. Né? Acho que o emérito tem que saber assumir essa missão dele nova, que exige uma postura nova, de não interferência, de ajudar sim, mas não interferir. Né? Do lado dos padres, obviamente, é até bom que procurem, tenham essa amizade e procurem alguém mais velho, no caso, o emérito, às vezes para confissão, uma direção espiritual, um apoio em algum momento. Então vejo isso como até saudável. Claro, e geralmente o emérito vai saber esse lugar dele, não vai. Uma coisa é ser um bispo paralelo, causar uma divisão, isso é muito, muito raro. E também quando acontece, cabe ao bispo titular administrar com sabedoria, com paz, com caridade, esse tipo de situação. Bauru faz parte da província eclesiástica de Botucatu. Dom Rubens Sevilha é o 6º bispo da história da diocese. Dom Vicente Zione foi o primeiro, de 64 a 68. Dom Cândido Padinho II, a governar a diocese, de 70 a 1990. Dom Aloysio José Leal Pena, o terceiro, de 90 ao ano 2000. Dom Luiz Guedes, o quarto, de 2001 a 2008. E Dom Caetano Ferrari, o quinto, de 2009 a 2018. Dom Rubens, que legados que o senhor destacaria de seus antecessores em Bauru? Olha, Bauru é uma diocese, vai fazer 60 anos no próximo ano. E estamos programando uma festa grande, 60 anos, né? Pensar a igreja, né? Eu penso que essas festas, esses momentos, e também diante da sua pergunta, a primeira coisa é rever, repensar nosso amor à igreja. Eu creio que hoje há um déficit, talvez, não é? Eu creio que o amor à igreja está um pouquinho, não digo em baixa, mas precisaria nos católicos, em geral, rever um pouquinho seu amor à igreja. Mas a igreja no seu todo, tudo que compõe a igreja, na sua parte mística, espiritual, corpo de Cristo, mas também sua parte visível, institucional, a hierarquia, o que ela tem de belo e também suas fragilidades, suas dificuldades. É nossa mãe, a igreja é mãe, né? Então o amor a essa nossa mãe, que eu vejo às vezes acentuando muita crítica hoje à igreja, ou vendo somente uma instituição. Então, esses 60 anos vai se recordar isso, ver a igreja, como está o nosso amor à igreja, e toda a beleza. Né? Então, todos esses bispos anteriores, essa caminhada, quando a gente chega a um bispo novo, a gente entra numa caminhada que já de 60 anos, né? E cabe a mim aprender também e entrar nessa caminhada, colhendo todo o bem realizado. E Bauru é uma diocese pequena, a cidade é grande, mas como diocese ela é muito harmoniosa, né? Também como clero, como povo, ela tem uma certa homogeneidade, vamos dizer, não há extremos. Então é uma diocese, eu pessoalmente, muito feliz, gosto muito de estar ali, gostei. As pessoas perguntam, né? Gostou de Bauru, né, ou da diocese? Eu sempre respondo, a coisa boa a gente acostuma rápido e fácil, né? E é o caso, realmente, uma diocese muito tranquila nesse sentido de clero, de povo, tem uma certa harmonia. Então agora em 2024 já tem uma programação especial toda para comemorar os 60 anos. Um ano inteiro. Temos a equipe, já estamos fazendo e vamos logo divulgar, né? Inclusive vamos fazer o primeiro congresso eucarístico. Nunca houve na diocese ser o primeiro congresso eucarístico nesse ano de 24, celebrando os 60 anos e outras atividades. E esperamos, já convidei o senhor Núncio para fazer a missa de encerramento, ainda não respondeu, não deu resposta, espero que ele possa, na data que nós apresentamos,
até um ano assim, muito bonito, que vai nos ajudar a aprofundar o nosso amor à igreja e agradecer esses 60 anos, tudo que já aconteceu de bonito. Qual vai ser a data do Congresso Eucarístico Bauruense? Em Corpus Christi, né? Na semana de Corpus Christi, nós vamos fazer ainda não foi divulgado, estou falando aqui primeira mão aqui, né? Estamos programando, mas já temos as datas e vai ser naquela semana de Corpus Christi, se Deus quiser. O aniversário da Diocese de 60 anos, quando que é? Olha, o dia mesmo da criação é dia 15 de fevereiro de 64. 15 de fevereiro. Então, a missa de abertura vai ser nesse dia, embora vai ser o dia seguinte, a quarta-feira de cinzas. No ano que vem, dia 14 de fevereiro é a quarta-feira de cinza, mas vai ser no dia seguinte a abertura oficial desse ano de celebração dos 60 anos da Diocese. Então, Rubens, uma curiosidade, né? Bauru é sufragânea de Botucatu, faz parte da província eclesiástica de Botucatu. Está vendo aqui dos seus antecessores? Dom Zione foi arcebispo de Botucatu depois, né? É antecessor a Dom Antônio Múltiplo, fundador da Rede Vida. Dom Aloísio, depois foi arcebispo de Botucatu, né? Essa curiosidade, né? 2 bispos de Bauru que depois viraram arcebispos de Botucatu, ali na província, né? O Espírito Santo, ele vai fazendo, né, a necessidade do momento, e aí não tem critério, né? A Igreja, o Espírito Santo e a Igreja e o Espírito Santo, eles vão, depende do momento, a situação. Então, geralmente, não é que na própria província alguém fique. Então, essa mudança de bispo é algo que é um critério de Deus e da Igreja. Né? Mas hoje há pelo menos quando eu estive com a Luciana no passado, na visita de Límina do Regional Leste 1, e na congregação dos bispos, se diz que, não que há uma preferência, mas que há uma ideia, não sei se essa é a melhor palavra, mas que os bispos ficassem, ou padres que fossem eleitos bispos, ou bispos, que não se transferisse com muitas distâncias, né? Ficassem mais ou na província, ou no próprio regional, ou próximo ali. Né? Que na visita de Límina do Sul, por exemplo, isso foi falado? Olha, propriamente assim não, mas o que tenho notado com o Papa Francisco, né, mais essa certa racionalidade que você está colocando, a gente tem observado na prática, né, de bispos mais locais, né, mas não necessariamente, porque às vezes tem os missionários, religiosos, por exemplo, fogem um pouco dessa regra. Né? O diocesano é mais vinculado à região, à igreja local, mas o religioso não. Ele muda muito, transfere muito de norte a sul, então não tem tanto esse vínculo com o local. E então nem sempre, tanto agora para Fortaleza, né, foi feito o arcebispo Fortaleza, Dom Gregório, que estava em Petrópolis, e ele é ele é do Nordeste, de Aracaju. Então veja, e é monge, né, beneditino, sim. Então talvez desvinculado um pouco, né, mas eu creio que a Santa Sé tem usado, assim, a gente observa pelas nomeações uma certa racionalidade regional, que eu acho bom, assim, eu acho interessante. Adianta o conhecimento do local, a cultura local, fica mais fácil realmente. Dom Rubens, o senhor é carmelita. O senhor estava nos contando que depois de eleito bispo, depois de um tempo, o senhor participou de um retiro inaciano. Queria que o senhor falasse um pouquinho como foi essa experiência e a importância dos retiros também dentro da igreja. Esse foi especial, porque geralmente nós bispos fazemos retiro com o clero. É o retiro anual que todo o clero faz e nós fazemos. Mas esse que a gente estava comentando foi porque a Santa Sé, há um tempo atrás, não sei se estão continuando ainda, a cada 5 anos, os bispos novos eleitos em 5 anos eram convidados a ir a Roma. A Santa Sé organizava 2 semanas. A primeira semana de partilha, de conversa entre os bispos sobre o ministério episcopal, as dificuldades, alegrias, uma troca de experiência muito interessante mesmo, muito rica. Uma semana. E a segunda semana nós fomos para Camaldula, né, um eremitério, e aí esse retiro inaciano para nós bispos. Eram uns 30 bispos do mundo inteiro, aí 5 jesuítas, no nosso calcanhar, 5 jesuítas ali,
ficamos igual seminaristas, em silêncio, de domingo a domingo o retiro, em silêncio, como é o retiro inaciano. E foi, para mim, pessoalmente, experiência muito bonita, uma experiência única, né? Esse silêncio ali naquele ambiente e de oração foi, para mim, muito rica essa experiência de retiro inaciano, que como carmelita não estava muito acostumado a fazer. Qual que é a diferença do retiro inaciano para o retiro carmelita? Talvez o carmelita, vamos chamar assim, esse retiro normal, né? de palestra, né? Você faz uma colocação, a figura do pregador, ela é muito mais importante. Um tema, então você faz 1 hora de pregação, depois tem a meditação pessoal, a oração, depois volta, você desenvolve um tema maior, com mais tempo. Já nos jesuítas, exercícios espirituais, eles chamam, né? É mais personalizado, mais pessoal. Então, o pregador, né, ele só apresenta um tema rapidamente e dá textos da Escritura e você vai seguindo aqueles textos naquela ordem que foi dada. E depois, no final da tarde, final do dia, há uma partilha de meia hora com o padre dessa sua oração, uma conversa sobre, né? Então, básica, e depois a missa, a liturgia das horas, aí normal. Então, é muito tempo de silêncio e é um retiro mais pessoal, aliás, como deve ser, realmente, o retiro sempre é pessoal. Mas no retiro que a gente faz nos outros modelos, né, o pregador, o tema, ele toma uma importância um pouco maior. Né? Dom Rubens, geralmente a gente sempre noticia os retiros do clero. Como os leigos também podem participar dos retiros para esse aprofundamento também, essa espiritualidade? Eu prego retiro, né, para padres, e uma das críticas que eu faço à nossa pastoral, de alguma forma, é a falta de retiro para leigo. Infelizmente, né, leigo, a maioria, quando quer fazer retiro, tem que ir para os movimentos. Os movimentos, então eu brinco dizendo, quem foi que permitiu que nós, a igreja, terceirizasse a espiritualidade para os movimentos? O movimento tem seu lugar e fazem muito bem, mas e na nossa pastoral ordinária, na nossa paróquia, nossa diocese, né? O leigo faz retiro, tem retiro paroquial? A ideia seria essa, né? De retiros na paróquia, retiro para os meios de Eucaristia, retiro... E se faz, né? Por exemplo, lá em Bauru e quase todo lugar, para Crisma, fazem um final de semana um retiro, mesmo com os crismas de oração, um certo silêncio, claro, adaptado na idade, na circunstância. Mas precisa incentivar mais, sim, essa experiência. Fazemos, por exemplo, em Bauru temos um retiro para casais, para família, né? E é muito bonito. E é um retiro que a gente, o critério, um dos critérios desse retiro, no final de semana, silêncio, o casal, né? Que seja um casal de igreja, um casal engajado, que trabalha na paróquia. Porque nós observamos que às vezes esse casal, ele trabalha muito, às vezes tem muita atividade na paróquia, mas faz tempo que ele não para, né, para ele se abastecer, né, para eles fazer um retiro. Então é interessantíssimo, né, essa experiência, eles falam, olha, era isso que eu estava querendo e precisando, né? Como está Aí volta abastecido, que a ideia do retiro é essa, né? É parar e ali se abastecer para depois retomar o caminho. Sempre no retiro, eu digo, o retiro é como revisão de carro. Com o tempo o carro vai estar meio desconjuntado, não está indo muito bem, você para o carro, fica lá 1 dia ou 2 dias, é o retiro, né? Para apertar, trocar, ver, para que ele saia novamente. Retira um pouco isso. Uma imagem mais bonita, que era até Dom Vitral, que é mais poética, essa não é, o carro não é poético, né? Ele dizia, o retiro é como afinar a viola. Vai tocando, ela vai desafinando as cordas. Então, na vida da gente, no dia a dia, alguma coisa vai desafinando. No retiro, você vai prestar atenção e afinar. Então, quais cordas da minha vida estão desafinadas, eu preciso parar e afinar diante de Deus, na oração, na reflexão. Dom Rubens, a etapa presencial do sínodo agora vai estar chegando no final, termina agora neste sábado, né? Oficialmente. O senhor acredita como a continuidade desse processo, de que forma
se pode fazer uma igreja mais inclusiva, agora a partir desse momento do sínodo? A proposta do sínodo é essa, né? A sinodalidade, esse caminhar juntos, essa inclusão. Vai sair, me parece, amanhã, por esses dias, um instrumento laboris, chamam assim, né? Uma síntese dessa etapa do sínodo realizado agora. Então, enquanto não tivermos em mãos, né, não é documento, essa síntese, esse resumo, né, e pelo que eu vi na informação da Santa Sé, que está lá no site, vai ser um documento que vai sintetizar o que foi trabalhado, assim, mas que há mais consenso, também colocando as que não têm ainda o consenso, né, portanto, vai ser muito bom. Eu estou assim, muito curioso, né, com esse texto, que aí vai pautar para nós até o ano que vem. E certamente, ainda não chegou até nós, mas certamente virão indicações, né, de como será o procedimento, o modus operandi, digamos, até o ano que vem. Teremos esse texto, depois certamente alguma participação aí das dioceses, não sei como com esse texto, uma contribuição até depois do desfecho, no próximo ano, outubro do próximo ano, e aí sim sai o documento sinodal, né, um documento. Então, tem muita riqueza ainda, né, aí fervilhando, e o Espírito Santo, certamente, né, que, como diz o Papa, e é verdade, é Ele, né, que conduz, Deus que conduz a história. Tem muita gente com medo, né, do sínodo, vai mudar tudo, vai... Olha, primeira coisa, ou a gente tem fé ou não tem. E quem tem fé, sabe, primeiro, é Deus que conduz a história. É Deus que conduz a história humana. É Deus que conduz a igreja, Deus conduz a família, Deus conduz a minha vida, conduz a sua vida. Deus conduz. Eu creio isso. Se Ele conduz, a coisa vai terminar bem. Ah, mas e nós? E o nosso pecado? Nosso pecado, a ação humana, a liberdade humana, a liberdade humana está acima de Deus, acima do poder de Deus? Quer dizer que nós vamos conduzir acima de Deus? Né? Não, Ele conduz. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Né? E aí essa esperança, visão de fé, e nossos erros Ele vai consertando. E aí o Papa está certo, juntos a gente, como diz São João da Cruz, que tem que caminhar na vida, Jesus falou para ir 2 a 2, né? O texto do Evangelho, ir de 2 a 2, por que diz São João da Cruz? Para na vida um ajudar o outro, porque se a gente cai sozinho, é mais difícil levantar, em 2 um ajuda o outro, um vai escorando o outro, essa é a sinodalidade, né? E de fato, juntos se erra menos, se erra logo se vê e se corrige, né? Então é um momento muito bonito de esperança, claro, que dá essa incerteza, a gente não tem certeza do futuro, mas Deus sabe, né? Então muita coisa bonita, assim, eu acho que não é preciso ter esse pânico que muita gente está tendo. E o processo sinodal, ele é longo, né, Dom Rubens? Começou com as escutas, agora teve todo esse processo no Vaticano, ainda vai continuar o ano que vem, então, assim, é bem criterioso, ouvindo mesmo, né, todo esse processo sinodal. E sempre foi, né? Agora está dando nome aos bois de uma maneira moderna, né? Mas sempre a igreja foi sinodal, sempre se reuniu, sempre procurou resolver os problemas, né? de forma, segundo a época, desde lá o Atos dos Apóstolos, o primeiro concílio, né? Houve problemas, se reuniram. Ao longo da história, os concílios, sínodos, uns de maneira mais formal, outra menos, sempre. Né? A igreja é essa família, é a família de Deus. E na família, às vezes, briga, às vezes tem a discutir a relação complicada, mas sempre se chega e vamos caminhando. Então, agora o Papa está falando uma sinodalidade, essa que sempre houve, mas de uma maneira atual, né, com os meios modernos, uma abertura, não é? Aquela ideia de que a igreja é lenta, né? Como é que o senhor reflete sobre isso? Eu acho que há uma certa lentidão, sim, pelo tamanho, primeiro. Eu lembro, acho que era um jesuíta que dizia, né, que a igreja é um transatlântico. Né? Quando é um barquinho, ele vira rápido e vai, mas um transatlântico é mais lento na sua vida. Então, eu creio que certas coisas tem que ser assim. Então, o judiciário, as leis, por exemplo, né?
não chega a estar mudando. Né? É lento, porque a vida, né, tem que ir moldando, caminhando com a história. Então não pode estar nem muito atrás e também nem muito à frente. Eu acho que a igreja é mais que lenta, ela segue um ritmo, um andante. Não é? Na música tem o apressado, tem o lento, o adágio, e tem na música o andante. Quer dizer, andando, aquele passo. Eu creio que a igreja é esse ritmo. Alguns acham que ela é lenta porque está nesse andante, outros que ela está muito parada, alguns acham que ela está muito à frente. Né? Se for ouvir todo mundo, uns acham que é lento, outros não, que ela está indo para frente demais. Eu creio que ela vai nesse passo e agora a abertura, assim, olhar para a realidade, eu creio que é a grande novidade que o Papa Francisco traz mesmo, né? Agora, essa dinâmica de transatlântico perde fiéis, não? O nosso mundo, nossa cultura, ela vai deixando Deus de lado. E para mim é o grande problema agora da humanidade, não é? Nosso. Esse deixar Deus de lado. E a pergunta que nós fazemos, né, o que coloca no lugar de Deus? O que substitui Deus? E há essa pretensão, né? Você tira Deus, tá, fica um vazio? Não, vazio não fica. Algo vai substituir Deus, se é que é possível. Né? E o homem? Então nós colocamos o homem com a sua cultura, a ciência, quer ele, não é, tomar lugar de Deus. Só que agora ele vê essa guerra, esse mundo em guerra, né, essa confusão, né, se mostra claramente que o homem não consegue substituir Deus. Quando ele quer tomar o lugar de Deus, toma as mãos pelos pés e fica essa confusão que nós estamos vivendo no nosso mundo. A desigualdade, tudo que é problema, né, de desigualdade, de fome, de miséria, de guerra, de imigração, põe todo que é problema. Né. No fundo e no raso e onde for, não é, o problema é tirou Deus e nós tomamos o lugar de Deus, esse orgulho, essa pretensão gera esse caos. No fundo, é preciso a evangelização, sínodo, porque o Papa Francisco fala que o sínodo é ouvir o Espírito Santo. É ele, é colocar Deus no centro, é ele que vai conduzir a humanidade. E nós, nessa obediência a ele, né, deixando-nos conduzir. Então, agora, há alguns, essa perda da participação da igreja como instituição, ir à missa, é um problema que temos que refletir mais. Né? A transmissão, né? Os avós tinham aquela fé, participavam da igreja, e já os netos não sabem nem rezar. Né? Família tão católica e o neto não sabe rezar mais no Pai Nosso. Pedir para rezar o Pai Nosso inteiro, ele vai se perder no meio. Né? Então, o que está acontecendo, né, com essa transmissão da fé? Isso é uma preocupação e temos que pensar assim como igreja, a nossa evangelização. E como o senhor vê que a igreja, a contribuição, como que a igreja pode contribuir para ajudar também a esse encantar os fiéis, esse retorno e também novos que virão? Como o senhor acredita que pode ser esse processo também das pessoas voltarem mais para a religião, para a fé, para a espiritualidade? Olha, o que o Papa tem dito, primeiro, o testemunho. Precisamos de católicos, né? Gente que tem a fé, né? Padre que tem a fé, né? Bispo que tem a fé, o católico o que tem a fé. Né? E aí precisaria um pouquinho, por exemplo, de oração. Né? Oração, ela alimenta, né? A oração, Santa Teresa de Ávila diz que a oração é regar a planta. Né? Sem água não adianta, não vai, seca, não produz. Então a oração é regar. Talvez essa fé, né, essa transmissão não acontece pelo testemunho, não é proselitismo, não é instituição, vamos ser grandes, vamos ser mais, quem é menos, né? Mas é dizer, eu tenho uma riqueza, é uma solução. A igreja é solução para o ser humano, a fé é solução. Eu colocando fé e igreja aqui junto, que é outra coisa que querem hoje separar, não é? Deus sim, religião não. E esse é um erro, né? Eu tenho minha fé, mas não preciso da igreja. Espera aí, essa fé, esse Deus que você tem, tirou de onde? Da sua cabeça. Quem diz, eu tenho a fé, mas não preciso de igreja? A igreja é coisa dos homens, é uma invenção. Né? Espera aí, calma. Né? Quer dizer, você corre o risco de ter um Deus, uma fé, da sua cabeça. Eu invento minha fé, invento minha religião, fica muito fácil, né, até, não é? Eu ter a fé do jeito que eu quero.
Não, essa fé, esse Deus, vem através da igreja, da religião, da escritura, da interpretação, do magistério, toda uma história, uma família. Mas no individualismo hoje, onde eu estou acima de tudo, é o que eu penso, até na religião, né? O que eu acho, o que eu penso, né? E alguns querem até ensinar a igreja. É absurdo hoje, gente dizendo católica, defendendo a fé católica e não gosta do Papa ou contra o Papa. Não é possível católico sem Papa, né? Não, é a família. Há erros, né? Sempre houve, onde há o ser humano, a igreja é santa, que é de Deus, e tem o erro porque é composta por nós pecadores, não é feita de anjo. Anjo é a igreja celeste, a igreja terrestre feita por nós. Claro que há erros, né? Mas esse amor à igreja, volta o tema do amor à igreja, e essa fé regando pela oração, que vai dar o testemunho, né? E é isso que fala, e é isso que vai encantar, esse encantamento, né? Pessoas que realmente têm a fé. E não é fácil, né? Fé é um desafio, sempre foi. Ter fé, viver a fé, essa confiança nele, né? Essa confiança, fé, como eu confio no Senhor e aconteça o que acontecer, sem cláusulas, né? Né? Não é fácil. Na hora da alegria, tudo bem, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, né? Na hora da dificuldade, né? Eu acho muito bonito Jó. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, dizer bendito seja Deus quando Deus nos dá, a coisa está indo bem, está calma, não é fácil. Mas na hora que dá tudo errado, na hora das perdas, na hora que escurece, a noite escura, né, tudo, a gente perde o sentido, a gente não enxerga. Não é? E é ali dizer, bendito seja o nome do Senhor, eu creio, crer nessa escuridão. Né? Aí Teresa de Calcutá, um exemplo bonito, né, de fé. Como que aquela mulher viveu mais de 30 anos numa escuridão, não sentia Deus. Ela fala, Deus para mim é um gelo, né? E ao mesmo tempo a fé, né? Aquela fé pura, né? Uma fé vivida, né? É uma coisa extraordinária, é dom, por isso que fé é dom de Deus. Fé não é uma coisa humana, não é gente que tem um voluntário, eu creio, eu quero, é um dom, é uma graça, né? Não é genético, não passa de pai para filho, não é hereditário, né? Pode tudo influenciar. Mas a fé é dom, é graça. Temos que pedir hoje mais a fé, esse dom da fé e cultivá-la, né? Cuidar dela. Mas o sistema da escuta no sínodo requer prática ou dom? As duas coisas, né? Mas prática também. Veja, escuta e fala. Por que realmente, ó, que sabiamente o Papa está colocando tanto esse tema? Não é porque ele é jesuíta, que tem muito discernimento, tá? Essas coisas, né? Veja, o nosso mundo. Hoje a cultura é cada vez mais individualista. Eu e eu. Um narcisismo. Eu centro do mundo, o que eu gosto, eu penso, eu. Veja, aí fica difícil uma pessoa narcisista ou egoísta, ela não ouve. Né? Daí a dificuldade de escuta hoje. Né? A pessoa só ouve a si mesmo e o que ela quer, no seu filtro. Então, para combater esse egoísmo, o Papa fala passar do eu para o nós. Aí nesse nós, eu tenho que ouvir o outro. Para mim, um dos problemas da família, a crise da família também está nisso. Não consegue dialogar, ouvir e falar, cada um fechado em si. E vai depois ampliando a política, né? Hoje pode falar em política também, essa polarização, o que é? Eu estou certo, você está errado, e não tem como dialogar, né? E as guerras, né? E vai chegando, então esse ouvir. Talvez a família seja a escola, né? E a igreja é a escola de comunhão, mas começa na família, essa catequese, né, de aprender ali a ouvir o outro. E ouvir não é só ouvir palavras, é perceber o outro, é empatia, perceber o outro, né, o problema do outro. Mas o egoísmo não, é eu e meus problemas e cada um no seu quadrado, isso não é cristianismo, obviamente. O cardeal Zabala, sobre o conflito no Oriente Médio, ele disse em entrevista a Dom Odilo, também ao jornalismo da Arquidiocese de São Paulo, que é preciso renunciar a uma vontade própria para fomentar a paz. Mas como fazer esse exercício? A paz só vem se renuncia a uma vontade própria. Como é que é essa relação que disse, né, o cardeal Zabala? Quem quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O cristianismo, seguir Jesus, implica, portanto, uma renúncia de si.
No nosso imaginário, né, seguir Cristo, que coisa linda, né? Se a gente perguntasse aqui no recenseamento no IBGE, 95% dos brasileiros se dizem cristãos, seguidores de Jesus. Se perguntarmos quem quer seguir Jesus, levante a mão, todos levantamos com alegria. Aí se perguntar quem quer renunciar a si mesmo, não sei se levantaríamos a mão com a mesma alegria. Renunciar a si, né, é renunciar a si. Temperamento, maneira de ser, de pensar, uma renúncia de mim para, né, que Cristo, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, né, para que Ele fale, a vontade dEle. A nossa cultura hoje qual é? Faça o que seu coração pedir. Né? Quer dizer, meu coração está acima de Deus, meu coração é absoluto. Né? Não tá Deus está acima do meu coração. Né? Meu coração pede uma coisa, Deus pede outra, é a Ele. Né? Ou coisas do tipo, hoje tão ingênuas, né? Querer é poder. Se você quer, você consegue, você pode. Isso é uma mentira. Você não é Deus. Só Deus é todo poderoso. Ele pode e quer. Né? Então, tira Deus, o homem, né, tem que se tornar todo poderoso. E aí o desespero. A pessoa acredita que ela pode, vai, como ser humano, chega lá na frente e experimenta a fragilidade, aí desespera. Por que o desespero? Porque não tem onde esperar, não tem esperança. Né? Não espera em Deus, vai esperar onde? Si mesmo. Se decepciona consigo, com os outros, aí afunda, e é terrível esse desespero hoje. Né? Então, essa renúncia de si, só é possível essa abertura ao outro saindo de si. Né? E o ser humano só floresce, fica humano mesmo, quando consegue fazer essa passagem, essa transição, que não é fácil. E a vida, o amadurecimento é isso. Né? O amadurecimento é essa passagem de si mesmo, do eu, do egoísmo, que é uma luta da vida inteira, em toda a idade da vida estamos fazendo essa luta, para o outro. Até chegar ao ponto que a dor do outro seja mais importante do que a minha dor. Nós vamos virar um cristão de verdade, aí virei cristão no dia que, para mim, a dor do outro for mais importante do que a minha dor. E não digo qual é a dor maior, se a dor do outro é maior, a minha é maior. Mais importante, a do outro. E aí sermos cuidadores da dor alheia. E tem esse milagre, quando a gente cuida da dor do outro, a nossa, ela é, de alguma forma, curada ou pelo menos aliviada. Dom Rubens, tantas pastorais dentro da igreja e tantas ações de solidariedade. O senhor acredita que esse seja um caminho também para curar essa dor? Sem dúvida, curar a dor, né, que não é só um sentimentalismo, não é? A nossa fé, a fé sem obras é morta. Portanto, a fé, esse cuidado. Mas vejam, a fé sem obra é morta. E a obra sem fé é o quê? Então as duas vão juntas. Né? Também uma obra, um ativismo, um fazer sem a fé, sem esse amor a Deus, o nosso fazer é porque Ele me pede, é por amor a Ele. E aliás, Ele me ordena, amai-vos uns aos outros. Né? É uma resposta ao amor dEle, Ele me ama. Né? Santa Teresinha dizia, eu não consigo amar, meu coração tem esse amor. Então, peço a Jesus que Ele ame em mim, através de mim. Então, o amor dEle. Nem é o nosso amor, toma cuidado, hoje muita gente fala, né? É o amor que transforma. Calma. Nem o nosso amor tem esse poder, né? Quer dizer, o meu amor, ele vai transformar. Meu amor tem esse poder. Não, é Ele. Havendo amor, aí Deus é o amor de Deus, somos sinais, instrumentos do amor dEle, aí nessa transformação. Na questão política, estamos falando sobre desafios. Uma crise de fome no país, como a gente passa no Brasil, um país desigual. Dá para ter uma relação? Qual a relação da crise de fome no país com a relação com a crise democrática? Bom, claro que vão juntas. Esse problema da desigualdade, né? A humanidade ela está mal estruturada. Né? A humanidade, o mundo, ainda está muito desorganizado. Né? E o Papa Francisco já, por exemplo, já colocou um ponto nisso. Se todo o dinheiro gasto em armas fosse usado para acabar com a fome, dá dinheiro e sobra. Né?
Segundo, a produção de comida no mundo é muito maior do que o consumo. Tem mais comida produzida do que o ser humano é capaz de consumir. Resumindo, né, tem alguma coisa errada aí. É a distribuição, né, a organização da humanidade que está essas guerras. Né? Quanto não se gasta, quanta morte, destruição, e depois um dia vai ter que reconstruir tudo aquilo. Quer dizer, uma coisa tão irracional, né, que é um absurdo, em pleno século XXI, 2023, estejamos assistindo essas coisas absurdas como a guerra e no nosso país também as desigualdades. Então, infelizmente, também tirando Deus, o ser humano fica no seu egoísmo e na sua irracionalidade. E a irracionalidade, né, em todos os níveis, né, eivada de egoísmo, gera essas distorções que nós vemos na nossa sociedade. Mas que vai mudar, né? Deus conduz, o Evangelho tem a força desse fermento. Né? Um dia nós teremos o mundo com esse reino de Deus, de amor, de alegria, de justiça e paz. Né? Vai chegar, vai demorar, mas vai chegar. E como o Papa colocou isso, como o senhor reflete, como o Papa colocou isso na exortação apostólica, que agora publicada em outubro, de Santa Teresinha, e também no Laudato Si, nessa atualização que ele mesmo disse da Laudato Si. Como o Papa colocou isso? Essa Laudato Si é uma continuação do Laudato Si. O que tem é uma continuação mesmo tema, o cuidado com a casa comum. O que eu notei assim, de diferente nesse texto foi o tom. Né? É um tom mais, assim, como eu diria, é o Papa dizendo, olha, o tempo está acabando, né? A coisa está ficando desesperadora, né? Temos que fazer alguma coisa, temos que agir. Né? Então, é o mesmo tema da Laudato Si, sobre o cuidado com a casa comum, mas essa exortação dizendo, olha, já está passando o tempo e não estamos cuidando e a coisa tem que ter pressa. Então, essa chamada, eu notei mais forte, né? A chamada, o tom, é um tom mais que nos interpela mais. E o de Santa Teresinha, que ele escreveu, que ele é um devoto, Santa Teresinha. A exortação. A exortação. Porque também dentro de 150 anos da morte dela e 100 anos da beatificação. Então ele escreveu essa, muito bonita, né? E Santa Teresinha, ela precisa ser redescoberta, essa doutora da igreja. E o Papa acena isso, diz que nós ficamos só na parte assim, devocional, ela, a florzinhas rosas, Santa Teresinha, receber a graça, é uma santa bonitinha, e de fato ela é, jovenzinha, etc. Mas a exortação nos coloca um ponto de espiritualidade, e só quero pensar Santa Teresinha, quem sabe um dia a gente faz aqui alguma coisa só Santa Teresinha, que é uma riqueza, que, por exemplo, é a questão, o ensinamento como doutora para o nosso mundo, um deles, central em Santa Teresinha, a questão da pequenez. Então, de Santa Teresinha, ela fala não só que ela aceitou a pequenez, mas amou a pequenez e quis ficar pequena. Olha que coisa sábia, né? Ela se percebeu pequena. Que ensinamento nosso? Hoje o nosso mundo é o contrário. Ninguém quer ser pequeno, quer se achar grande, é uma megalomania. Na internet todo mundo quer ser bonito, feliz, rico, enfim, está tudo bem. E uma grandiosidade mentirosa, muitas delas falsa. Ali mostra uma felicidade que não tem, um dinheiro que não tem, e insuflando, portanto, uma grandeza. Ninguém, né? Pois Santa Teresinha, ela resume nisso, ela tem um sentido de realidade que talvez nos falta hoje, um realismo. Então, quando ela percebeu que era pequena, e era, né? Percebeu sua pequenez, sua limitação diante da santidade, do que for, ela diz, eu faço o que com isso agora? Foi uma crise, tudo está escrito lá no livro, na autobiografia dela. O que eu faço com essa limitação, com essa pequenez, esse impasse entre o que eu gostaria de ser e o que eu sou, a minha realidade? Né? Aí que ela vai descobrir, né, no coração, daí que tem lugar para todo mundo, qual é meu lugar? O coração, vou ser o amor, amar. O amor que faz tudo movimentar. E outra, então como amar?
queria ser missionária, padroeira das missões, queria ser tudo, né? Mas era uma monja de clausura. Uma clausura carmelita é um mundo muito pequeno, muito reduzido, muito fechado. E ela dizia, eu vou fazer o quê? Né? Florescer onde Deus me plantou. Então veja, para nós hoje, florescer onde Deus lhe plantou. Ah, mas é muito pequeno. Tem um filósofo, um livro de um norueguês, ele escreveu um livro, Filosofia do Tédio. Olha que ideia, que análise sábia. Ele diz assim, o homem moderno, o tédio do homem moderno, é porque ele julga que o cenário onde ele toca viver, ele é muito michuruca, muito pequeno, não combina com a minha grandiosidade. Daí a insatisfação das pessoas. O dia a dia, o trabalho, a família, a rotina, tudo muito pequeno diante do que eu gostaria de uma grandiosidade, né? De um glamour. Não tem o glamour que eu gostaria que tivesse. Pois Santa Teresinha sentiu tudo isso e resolveu isso não. Viver, amar a pequenez. Deus me colocou nesse cenário pequeno de vida, essa rotina, esse dia a dia, que é a condição humana. Toda a condição humana experimenta essa pequenez. Ao invés de fugir dela com fantasia, e com sonho e fantasia e ilusões, e depois se decepciona e fica pior ainda, não, um realismo. A vontade de Deus. Ele me ama do jeito que eu sou, eles não quero nem crescer, não quero crescer, Santa Teresinha. Vou chegar de mãos vazias e vou fazer o quê? Eu me lanço nos braços do Pai, Ele me carrega. E fico parado? Não. Fazer o bem possível, Papa Francisco. Fazer o bem possível. Fazer o bem possível não significa fazer o bem pela metade. Alguns acham fazer o bem possível, né? Fazer o bem, não, é o bem inteiro. Só que esse inteiro não é grande. É aquele bem pequeno. Nosso bem possível. Aquele bem torto, é aquele bem, nosso amor é torto, limitado, mas é inteiro, é o que eu tenho, é isso que eu ofereço. Aí está o lance, Santa Teresinha fez isso, inteira, né, naquela sua pequenez, e virou essa grande, que aí Deus, né, que, como diz Nossa Senhora, lá no Magnífico, ele eleva os poderosos, os humildes, abate os poderosos, e hoje ela é doutora da Igreja. Tema da exortação apostólica publicada pelo Papa Francisco esse mês, e o senhor falou do Laudato Si, a encíclica, também divulgada esse mês. Qual a diferença entre encíclica e exortação apostólica? São a importância dos documentos, né? Quando é um documento maior, mais solene, uma temática, aí tem essas várias denominações, né? A encíclica, a exortação apostólica, e carta, né, moto próprio, são esses termos que dependem do conteúdo, do tamanho e da importância da temática no momento. Dom Rubens, como os leigos podem ter acesso? Porque às vezes muita gente vai estar ouvindo o senhor falar e vai ficar interessado em conhecer também mais. Como os leigos podem ter acesso, estudar, mas de uma forma concreta, uma forma de ler certo todos esses escritos? Bom, esses do Papa, vatican.va, né? O site do Vaticano, né, vaticano.va, tem ali todos esses documentos do Papa, os discursos, tá ali, há uma riqueza enorme ali. Então, se um católico vai lendo, que sai diariamente de discursos, as entrevistas com o Papa, as audiências, né, que ele vai sobre vários temas, se ele já vai aprendendo. Quanto aos santos, esses mais clássicos, né, aí precisaria talvez, né, Santa Teresinha é um pouco mais fácil de ler, mas mesmo assim, eles precisam uma certa introdução, às vezes, que eu falei aqui, e já traduzindo, então, parece, né, às vezes você pega o texto, e sobretudo São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila, que são mais antigos, então esses santos, eu sempre comparo o texto deles como um coco da praia, sabe? Que você precisa tirar primeiro aquela casca, aquela bucha, depois você tem que tirar a casca para chegar no miolo e chegar na água, né? Então essas cascas, por exemplo, tem que ver a linguagem da época, a teologia da época que é diferente, é uma linguagem diferente, uma teologia diferente, uma mentalidade diferente. Esses três do Carmelo, no caso, eram religiosos, portanto, fala a partir de um ambiente religioso daquela época, né? Então, às vezes, quem lê assim, de supetão, fica meio perdido com terminologia, maneira de pensar, então tem que tirar um pouco. Mas quando você chega no miolo, aí sobretudo Santa Teresinha,
né, que alguns começam a ler História de uma Alma, a biografia dela, e engana no começo porque ela é muito de florzinha, aquela coisa muito bobinha parece, né? E parece muito infantil, e de alguma forma é, na linguagem, mas à medida que a gente vai vendo e começa a perceber o pensamento dela, aí vê uma maturidade, uma sabedoria e uma força de alma, é uma coisa, aí impressiona, porque o que impressiona mais, a mim encanta isso, né? Como que uma linguagem tão infantil, às vezes, depois chega a mostrar uma pessoa de um realismo, de uma maturidade, né? que é impressionante para a época dela, para a idade, morreu com 24 anos, e viveu numa redoma, na família, aquela francesinha, final do século XIX, família classe média, uma redoma mesmo, né? E dali passou para a clausura, e ter essa intuição, essa compreensão, é algo, é Espírito Santo, é Deus mesmo, são santos, né? Dom Rubens, qual o principal fomento e evangelização no Estado que a Assembleia das Igrejas do Regional Sul da CNBB trouxe esse mês em Itaici? Então, o tema dessa Assembleia do Estado de São Paulo, né, que é um episcopado, é uma região muito grande, e foi sobre, analisamos a temática central, as periferias, que o Papa tem falado muito, as periferias. Ir para as periferias, quais periferias, que respostas, né? A temática era essa, quais são essas periferias que nos interpelam e que respostas devemos dar. Então foi colocado o tema, houve muita discussão interessante, muito rico, e aí sabiamente, né, a presidência colocou que o Estado, como todo regional, ele é dividido em sub-regionais. E aí disseram, olha, as periferias são muitas, né? De fato, há muitas periferias físicas e ambientais e culturais, etc. E São Paulo também é um estado grande e muito diverso. Uma coisa são as periferias, a realidade de uma arquidiocese de São Paulo, uma cidade de São Paulo. Outra já do interior de São Paulo. Então, cada sub-regional, no nosso caso de Botucatu, e todas se reuniram e foram escolher uma prioridade, uma periferia, né, querer escolher para refletir e fazer uma programação, atuar, e assim toda a Assembleia, nós vimos a dos outros, né, colocamos em comum, então foi muito bonito, muito rico. No caso, a nossa de Botucatu, versou em duas preocupações, são muitas, mas devemos escolher. Uma delas é a questão da juventude. A juventude, sobretudo universitária. Bauru, por exemplo, se estima que a cidade tem 30 mil estudantes por ano, né? 30 mil universitários, que de fora, muita universidade vem estudar, e às vezes são católicos, ficam ali perdidos, né? Então a pastoral universitária, mas a juventude. E a outra questão carcerária, que esse interior de São Paulo, né? Presidente Prudente, e também nós, toda a região ali tem muito presídio, a população enorme presidiária. Então, essa pastoral carcerária, essa periferia precisa ser atendida. Então, essa ficou uma preocupação para nós. No estado de São Paulo, que tem uma população enorme, né, não sei se são 100 mil, não quero errar nos números, né, no estado de São Paulo. E agentes, eu lembro o número, eram 400 do estado de São Paulo, 400 da pastoral carcerária, para uma população, só em Bauru são 6 mil, né, a população carcerária. E, por exemplo, Prudente, acho que é 30, aquela região, nossa região, então é muito, né, para 400 no estado. Então, certamente a pastoral carcerária ela tem que ser potenciada já como agentes mesmo. Depois o modus operandi, o modo de agir, a atuação, né, que já tem todo né, aí precisa também ampliar e atingir esses nossos irmãos que estão lá, né? Muito obrigado, Dom Rubens, pela sua participação conosco aqui no Frente a Frente. Viu? Eu que agradeço, né? Obrigado, me sinto muito feliz aqui poder partilhar com a Rede Vida, que estão ouvindo aquilo que o Espírito Santo de alguma forma vai nos falando. Muito obrigada, Dom Rubens. No Frente a Frente contou hoje com a presença do Bispo de Bauru, Dom Rubens Sevilha, destacando o mês histórico de outubro para a Igreja Católica.
com Sínodo, exortação apostólica, atualização da Laudato Si do Papa Francisco. Na sequência, você fica com o Jornal da Vida. Rede Vida, frente a frente, com a missão de comunicar.